A história do atendimento é muito engraçada porque, originalmente, a intimidade era a regra do atendimento. Nos produtos complicados, sempre se manteve a necessidade de alguém para explicar o produto para o camarada que compra, ou, eventualmente, se ele não entendeu direito, aí que o atendimento criou origem, né? Ou se o que ele comprou não funcionar direito, voltar para o atendimento. Cuida do cara que você conquistou. Mostra para ele que você é o cara que vai repor os bens dos quais ele se protegeu contratando seguro com você. Olá, neste episódio da TV Novo Corretor vamos ter uma verdadeira aula de atendimento com o Edmur Sayani, da consultoria Ponto de Referência. Com décadas de experiência, ele já atendeu as maiores empresas dentro e fora do mercado de seguros e traz várias reflexões e dicas para os corretores. Só lembrando antes do vídeo, para não perder informações como essa, se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe o seu like. A história do atendimento é muito engraçada porque, originalmente, a intimidade era a regra do atendimento. A pessoa ia num local, a partir daí ela era conhecida, né? O cara fazia tudo pela pessoa do jeito que a pessoa queria, né? Muito engraçado porque hoje a gente fala disso, mas a origem do atendimento foi isso. Um cara num armazém, vamos imaginar um armazém, recebendo alguém, e aí aos poucos o cara sabe de que tipo de batata que o cara gosta, de que tipo de pera que o cara gosta, de que ponto da banana que o cara gosta de comprar. Eram tão poucos clientes, né? E tão poucos fornecedores que o cara repetia a visita o tempo todo, e aí aquilo que hoje era CRM estava na cabeça do cara. Tá certo? Seu Miguel Mestriner eu lembrei agora do negócio de Ribeirão Preto de muito tempo atrás. Seu Miguel Mestriner era o cara que recebia meu pai no armazém. Então ele sabia tudo do meu pai. Meu pai tomava umas pingas, até as pingas que meu pai tomava ele sabia. Essa intimidade foi detonada quando pintou o marketing de massa. Porque aí quiseram destruir não só o atendimento, como o vendedor. Tá certo? Até tem gente que fala isso, né? Se você fizer um marketing bem feito, você elimina a necessidade do vendedor. Como se isso algum dia fosse verdade. Principalmente em produtos mais complicados. Né? Produtos simples, arroz, feijão e tal, tudo bem, o cara faz autosserviço. Nos produtos complicados, sempre se manteve a necessidade de alguém para explicar o produto para o camarada que compra, ou, eventualmente, se ele não entendeu direito, aí que o atendimento criou origem, né? Ou se o que ele comprou não funcionar direito, voltar para o atendimento, tá certo? Para mim, desde que eu trabalhei na Nacional Seguros, né, meus áureos tempos, o corretor é um cara da maior importância, né? Porque a seguradora, eu lembro na época que eu fiz a primeira pesquisa sobre isso, a seguradora era menos crível do que banco. A pesquisa era essa, eu não acredito em seguradora. E o corretor era o cara que minimizava essa descrença, porque ele intermediava, e acho que até hoje existe essa função, e eu acho que fez isso. Então, o atendimento foi de intimidade para massa, não tem atendimento, e voltou tudo outra vez. Depois da pandemia, então, para mim, todo mundo depois da pandemia ficou em carne viva, né? Ficou carente, né? Então, hoje o atendimento voltou a ser uma coisa que cuida do cliente, né? Trata bem o cliente em qualquer circunstância. Muito impressionante o quanto que evoluiu o atendimento nos bancos, nos cartões de crédito e tal. E hoje eu consigo ter um atendimento muito parecido, por incrível que pareça, com aquele que meu pai tinha lá no Mestriner, em alguns lugares que me reconhecem como um cliente especial. Tá certo? Essa é a diferença, né? O cliente massa hoje, ele cai na massa, mas que se você sei lá, Platinum de alguma coisa,
combo de alguma coisa, você já passa a ser tratado de outra maneira, tá certo? Um corretor, para mim, tem que considerar todo cliente dele muito especial. Não tem jeito, né? Porque não tem cliente que compre um produto de seguro com um corretor que não se sinta especial. E talvez, eu sempre falo assim, você compra mais de quem insiste em vender ou de quem te atende melhor? Essa é a chave, para mim, de entender a importância de atendimento no processo de vendas. Se eu atendo bem, eu formo carteira do avô ao neto. Tá certo? Se eu não atendo bem, eu fico trocando de cliente e o cliente fica me trocando de corretor. Então, para mim, o vínculo que se estabelece com um cara com o qual eu vendi um produto é o atendimento. E quanto mais esse atendimento for proativo e não apenas reativo, melhor é. Porque como o ciclo de seguros é longo, né? Se você não fizer uma proatividade no atendimento, e aí, tudo bem, está precisando de alguma coisa, qualquer coisa que você faça no intermediário entre um contrato e outro ser firmado, você tem que fazer isso o tempo todo. Então, atendimento proativo, pessoal, tá certo? Pessoal, e aí uma vez que você liga para o cara no mês, em 12 meses, ele não vai esquecer de você e na hora de renovar, ele vai trabalhar com você. Todas as empresas deveriam fazer isso, de alguma maneira, tá certo? Eles agora com a modernidade tem régua de relacionamento, mas uma ligaçãozinha, um WhatsAppzinho de carinho, mais importante do que qualquer eficiência de produto que você tem. Eu tenho um cuidado para tratar de geração, que eu sou até meio bravo com essa história, né? O cara quando fica velho pode ficar bravo de vez em quando, tá certo? Eu falo que se trata as gerações como se fossem horóscopo, tá certo? O cara é touro, então ele é teimoso. O cara é geração Z, então ele é digital, né? Tem a curva de Gauss, né? Que é aquele sino, é um sino, né? Pouca gente é muito digital. Pouca gente é zero digital. E a maioria flutua, né? Entre o digital e o não digital. Obviamente, no caso das novas gerações, esse ser médio digital é nível alto, ele já é... Agora, se o meu avô me recomenda, se o meu pai me recomenda, e isso que é importante, né? Porque você não vai ter um neto que não tenha sido recomendado por alguém, tá certo? O importante é isso, né? Você tem que ser tão bom, tá? Eu falo que o cara bom, ele conquista a família, ele ganha a família, né? Porque o cara vai recomendando, né? Na internet, hoje, o nano influencer é o cara que mais... Agora, na vida real, o avô influencer e o pai influencer fazem uma coisa muito importante na sua vida, ainda mais num assunto que normalmente a pessoa desconhece totalmente quando ela começa a comprar, tá certo? Porque seguro e tal. Seguro é uma das coisas, para mim, mais difíceis de se explicar que tem, tá certo? Você vai explicar as entrelinhas do seguro, né? São as coisas mais duvidosas da face da terra. Quando você pega um cara que seu avô confiava, seu pai confiava, e é essa a formação de carteira, tá certo? Não é pegar do mercado, é pegar os caras da tua carteira e manter essa carteira longeva, né? Até os últimos tempos. A Honda, no carro, nos Estados Unidos, ela fazia isso. Então ela pegava um carro baratinho, mais caro, e ela ficava na vida do cara pro resto da vida. Né? O carro do cara rico era a mesma marca do cara que começou universitário. No caso do seguro, não vai ser captação de cliente para o corretor só através de máquina de vendas, de abacate, porque eu acho que isso aí tem uma influência pequena na história da venda, mas a influência do cara que confia em mim. Né? Corretagem, para mim, é geração de confiança estendida, né, pelo máximo de tempo possível, porque fidelidade a gente sabe que não tem. A coisa mais maluca que tem, quando eu estou falando com varejo, né, os caras no varejo perguntam, vai acabar a loja? Né? Se a gente pensar que na pandemia, bombou o digital, foi de 5% do mercado de varejo para, eu vou chutar alto, tá? Porque não foi, até 15% do mercado de varejo. Então a pandemia fez a compra pelo digital ser de 5 a 15. Voltou.
né? Depois da pandemia voltou. Ou seja, 90% do varejo ainda é físico. Agora fica imaginando um produto complicado, tá certo? Porque o que o cara compra na rede, livro, né? Essas coisas que são comparáveis e que ele sabe que... Agora, começou a ter tamanho, começou a ter moda, começou a não sei o quê, o digital se complica muito. Então, o corretor tem que confiar que a capacidade de contato dele, de relacionamento, mas, obviamente, por trás tem um conhecimento de produto e a influência que ele tem na seguradora, tá certo? Porque o cara ser um cara bem quisto na seguradora é tudo, né? É tudo, respeitado na seguradora, porque aí ele abre canais na seguradora para construir soluções que nenhum outro cara constrói. Eu tenho 6 consultores na minha empresa e cada um de nós atende as suas ligações. Eu descobri que essa é a coisa mais forte que você pode ter com um cliente que você quer influenciar, tá certo? O cara liga para mim e fala, eu quero falar com o Edmur, sou eu. A hora que eu falo sou eu e ele tá esperando falar com alguém, ele não acredita naquilo, tá? Agora, se você tiver uma rotina, né, de estar ocupado durante um certo tempo, o bot faz um papel muito importante nesse começo. Por quê? Porque na hora que você diz pro cara, olha, eu estou em atividade, ele sabe que você não é um gigante, tá certo? Eu estou em atividade, tô não sei o que, te ligo o mais rápido que eu puder, ele acalma. Você nivela a expectativa do cliente, né? Porque normalmente no WhatsApp você espera uma resposta rápida. Agora, se você diz isso aí, ó, cara, muito obrigado pela tua ligação, eu estou num evento aqui, eu estou fazendo alguma coisa, qualquer coisa que seja, eu vou te ligar o mais rapidamente possível. O bot é muito bom nisso. O bot, para mim, ele é uma ferramenta de fazer as atividades que você consegue fazer automaticamente. Ou então, vou te dizer, posso te ligar. Qual seria a melhor hora para eu te ligar? Você já imaginou isso? Qual seria a melhor hora para eu te ligar daqui a, sei lá, 4 horas? Qual seria? Aí o cara te diz a hora e você liga. Pô, matou a pau, entendeu? Porque você setou a expectativa. O ruim, eu já tive esse problema, né? De ter o WhatsApp e não ter tempo de resposta para o cara definido. Aí o cara fica perdido, ele não sabe se você está ligando para ele, se está se lixando para ele ou não. E na hora da conquista, isso é muito importante, né? O máximo de atenção que você der vai fazer o cara confiar em você. Eu tive ontem um podcast, por incrível que pareça, com um menino, Pedro, de 23 anos, eu estou com 68, tá certo? Foi a primeira vez que eu fiz um podcast com um menino que tem 1/3 da minha idade, eu nunca fiz isso. E a gente estava discutindo isso aí. Ele e eu chegamos à mesma conclusão. Tem coisa que o robô ajuda muito. Agendamento, papapá. Na hora da solução do problema, na hora da discussão do problema, vamos dizer assim, dúvidas complexas e sinistro. Não há robô que vai resolver o problema. Dúvidas complexas e sinistro, diz que 9 fala comigo, tá certo? Porque que é o bom das boas centrais de atendimento, né? Era 1, 2, 3, 4, né? Eu antigamente tinha diz que 71, né? Agora é 1, 2, 3, 4 ou coisa do gênero e fale comigo. Esse fale comigo, ele é obrigatório, não interessa o que você esteja fazendo. E eu tenho ouvido muitas discussões no Conarec, nesse troço todo. A gente foi para Nova York ouvir essa coisa de atendimento. O Bill Gates fez uma coisa genial, né? Ele vai acrescentar inteligência artificial no Office, né? No Word, no PowerPoint, no Excel, e ele chamou de Copilot. É o copiloto. O piloto sou eu, entendeu? Quer dizer, o cliente pega o copiloto e fala: que velocidade você está? Ele sabe responder. Ele sabe responder. Ele sabe responder. E se der problema? Aí ele não sabe responder. Quem tem que responder é o piloto. Migra do bot para o presencial nessa hora. Na hora que a dúvida ficar mais complexa ou tiver um sinistro para resolver. Essa mescla de digital e físico, ela dominou o trabalho, tá certo? No híbrido, né? Tudo meio digital, meio físico, né? Você vai... a mistura dos dois é perfeita, tá certo? Se você tiver, então pensa bem, ó, se você tiver uma página, um site na internet, Papumba, sabe o que é Papumba? Papumba é assim, eu olhei ali
eu entendi por que eu deveria comprar de você. Tá certo? Porque site de corretor deve ter 1 milhão. Agora, se eu consigo explicar naquele site, naquela olhada, tá certo? O porquê eu deveria comprar de você, então vamos imaginar que seja respostas rápidas, grande força na relação com as seguradoras, permitindo que você tenha uma solução mais ágil dos seus problemas, etc. Não sei. Cada um dos caras que está lá com o site, ele tem que ter a consciência, e ele pode até perguntar para os caras que compram dele há muitos anos, por que o cara compra dele há muitos anos? Vai ser isso aqui, no digital. O cara vai navegar, vai fazer a jornada dele e procurar, tá certo? Corretor. Se ele tiver um lugar que referencie esse corretor, é não tão bom quanto o avô ou o pai referenciar, mas é maravilhoso, tá certo? Algum lugar que referencie um grupo, tal, né? A gente tá falando aqui do novo corretor aqui, tá certo? Pode ser um lugar que referencie o corretor. Ele se orienta muito por isso, né? Referências, reviews, né, que os caras chamam, e talvez isso aí seja importante. Ainda não existe, talvez possa existir, ou talvez você possa construir, um Uber do corretor, tá certo? Uber, com todo respeito, sem menosprezar a função do corretor. Eu acabei de saber que a Tintas MC está lançando um Uber do pintor, tá certo? Tintas MC. Por quê? Porque, cara, pintar é muito difícil. Eles descobriram isso. Então o que eles fizeram? Eles estão nomeando corretores credenciados, tá certo? Um dia, uma seguradora vai ter coragem, né? Aí tem que ter muita coragem, né? De nomear os corretores credenciados dela. Tá? São os caras que ela confia. Mas ainda não faz isso. E você vai ter que se referenciar. Onde? Num lugar que nem o novo corretor, em algum lugar. Mas o cara pesquisou corretor, tá certo? Vamos imaginar que esse cara clique no site e nesse papumba, né? Papumba não pode ser nada muito longo. São 5 coisas que descrevem o porquê ele deve comprar de você. Lembra disso, né? Por que eu devo comprar desse cara? Legal. Ele vai clicar, aí ele vai lá embaixo, WhatsApp, fala contigo, cai no bot, tá certo? Daqui a pouco eu ligo para você. É desse jeito, entendeu? Não é diferente do velho hoje que usa o digital, tá? Porque é mais ou menos parecido. Essa nova geração, na hora que você fizer contato com o cara, o importante é você mostrar o que você sabe, porque ele vive te testando. Ele já pesquisou, ele já entrou na internet, então você tem que matar a cobra e mostrar o pau, mas de uma maneira muito... Então você tem que ser claro a respeito da história. Lembra da nossa história eterna de não segureis? A tua linguagem não pode ser segureis, ela tem que ser clara. Ela não pode falar de termos de segureis para o cara, porque ele vai se sentir... Quando alguém me fala em termos que eu não entendo, eu pergunto, mas às vezes eu tenho vergonha de perguntar porque eu me sinto um imbecil. Você não pode fazer o teu cliente se sentir imbecil. Esse cara, ele é prático. Até outro dia, falando com clínicas odontológicas, eu falei, não pode chamar de paciente. Ninguém mais é paciente, todo mundo é apressado, entendeu? Então ele quer pressa. Então, clica uma tal da landing page linda, né? O site, papumba, objetivo e mostrando os benefícios. Clica no WhatsApp, marca a fala e se prepara para quando esse cara te perguntar qualquer coisa, você ter uma resposta traduzida para o português informal do que o seguro propicia para ele. Porque eu trabalhei na Nacional Seguros, tem a história muito tempo atrás, que eu falei, eu era assim, teimoso, né? Inspirado pelo Steve Jobs, né? Que o Steve Jobs mostrava uma coisa para ele lá na Apple, ele falava, não entendi. Volta, não entendi ainda. Então eu pegava a proposta do seguro e eu falava, não entendi, até ficar a prova do cara mais leigo em seguro da face da Terra. Você tem que ser o cara que entenda a linguagem para o leigo, rápida, prática e mostra para ele o benefício que ele tem. Conta as entrelinhas explicitamente, tá? As exclusões, as cláusulas de exclusão. Conta para o cara, quero te avisar que esse seguro aqui, essa foi a minha experiência mais marcante na minha vida. Quando a gente, na Nacional Seguros, fez as cláusulas de exclusão em bold, ao invés de fazer em entrelinha, cara, o cliente ficava maluco, porque ele falava, ninguém nunca me contou disso aqui.
Os corretores na época, a primeira impressão que eles tiveram foi, não vai vender. Eu falei, olha que vai vender, porque a gente é o único que conta a verdade pro cara. Não deu outra. Quando você conta a verdade pro cara, o que é bom e o que é limitado, ele confia em você, você gera confiança. E aí você vai conquistando o cara até o nível mais alto de confiança que você pode ter de alguém, torcida a favor. Quando você tem torcida a favor, o cara, aí ele começa a te recomendar, que é o verdadeiro benefício do marketing digital. Se você fizer pra pumba, WhatsApp, na hora que falar com ele, matar a pau, ele vai te recomendar. Ele vai te recomendar, ele compra de você e depois ele te recomenda, entendeu? E importante é você manter esses seus clientes numa comunidade, que você informe coisas para eles, tá? Hoje em dia tem o WhatsApp, que você forma aquela comunidade, que não volta, só vai, né? Só vai informação. Comunidade dos clientes que são clientes do corretor Paulo, tá certo? Olha, tem uma novidade em seguro vida, papapá, conta para todo mundo e mantenha informado sobre o assunto. Na Nacional a gente fez uma coisa maluca que foi extrato de seguro, tá certo? Tinha um extrato de seguro que ia mensalmente pro cara. O retorno da primeira vez que a gente mandou um extrato de seguro para ele, tô falando 35 anos atrás, tá? O retorno do extrato de seguro quando a gente mandou para ele foi 30%. 30% falaram, não acredito, eu tinha perdido, eu não sei o quê, eu não sabia mais o que eu tinha, tá? Nós fizemos isso em nome do corretor, tá certo? Tudo era em nome do corretor. O extrato, para não furar a parceria, tá certo? Que a seguradora tem que ter isso em mente, o corretor é um veículo dela muito importante. Então propicia meio para esse cara se comunicar melhor com o cliente. Como você mantém relacionamento com o seu cliente? Um a um é muito forte, tá certo? Mas você contar histórias sobre seguro na tua rede social, vamos imaginar uma rede social bem light, né? Um Instagram, tá certo? Você começa a contar a história. E se, e dá a solução pro cara e manda isso no Instagram. E o cara entra no teu Instagram, tá forrado de se. Ele lê uma, morre de rir, tem que ter graça, tá? Uma coisa importante hoje, na época que eu fiz propaganda de seguro, seguro era tétrico, tá certo? E a gente já fez um negócio, né, para quebrar essa história. Você não pode ser desesperador em relação ao seguro. Você tem que contar o problema que o cara pode resolver de uma maneira que tira um sorriso dele de Mona Lisa, assim. Não é para gargalhar, mas ele tem que rir daquilo. Fala, e se? Pô, a gente ajuda. E aí pensa num Instagram, né, que tem uma timeline cheia de coisa bacana disso aí. O cara olha para aquilo e fala, é profissional. Eu tenho um exemplo maravilhoso da Polishop. A Polishop faz aqueles vídeos todos elaborados, né? Todo produzido e tal, não sei o quê. Um menino da Polishop, de uma das lojas, pegou um ventilador e falou assim, ele deitou de um jeito que ele conseguia balançar as pernas, né? Então ele falou assim, olha como esse ventilador aqui é forte. E balançava a perna dele. O maior engajamento que teve na Polishop, desde que ela foi fundada, foi esse vídeo. Que era um vídeo pro povão. É isso que eu chamo de papumba, entendeu? O troço fala a linguagem do que o cliente quer ouvir. Se ele contar essas histórias bem contadas, LinkedIn, maravilhoso, porque aí dá mais autoridade, né? Porque o LinkedIn pega o cara, não na observação, ele pega um cara que já fala assim, pô, esse cara, caramba, postou um negócio bacana no LinkedIn. Essas duas redes, para mim, são as redes que eu usaria muito forte, né? O Instagram pulverizando e o LinkedIn postando textos de 10 linhas, contando história do seguro, contando... Olha, e aí vai gerando o que a rede social dá para você, que é autoridade. Quando você tem um conteúdo bom, o cara olha para você e fala, posso confiar nesse cara. Ou, pelo menos, vou consultar esse cara porque esse cara me passou profissionalismo. A marca, ela é construída pela reputação, tá certo? O que você fala sobre você, você não tem nem verba para falar sobre você, tá certo? Eu até outro dia, a única peça que eu tinha de marketing era meu cartão de visita, tá certo? Ficou caro, ele tinha faca, era todo desenhado.
Aí eu faço isso aqui com um cara hoje, tá certo? Ó, clica aqui. Eu posso falar o que eu quiser da minha marca, mas a reputação é mais importante. Então, acertando no que você quer falar, tentando acertar, se eu sou corretor, a regra, talvez, voltando para a história da nova geração, tá certo? Não imponha, proponha. Porque a nova geração, ela odeia ser mandada, tá? Todo mundo odiava ser mandado, mas a nova geração, uma característica para todo mundo é que ela odeia ser mandada. Eu e você também odiamos, mas eles rejeitam, tá? Então, você chegar e falar, ó, existem 3 propostas para você. Essa e essa. Essa aqui e essa aqui são de uma seguradora e essa aqui é de outra seguradora. Quando você faz isso, você mostra que você está do lado dele, tá certo? O problema, tem certos corretores que são tão vinculados a uma seguradora que eles não propõem, né, alternativas para o cara, tá certo? Se eu sou corretor, eu teria três no mínimo seguradoras com as quais eu tivesse um bom relacionamento para pensar no cliente e pode ser que o cliente tenha as mesmas necessidades o tempo todo, mas se eu ofereço 3, ele se sente confiante de que eu não estou impingindo, porque tem aquela história, o cara ganha comissão, vai estar me oferecendo aquele que ele ganha comissão maior, tá certo? Na verdade, você ganha comissão de todas, tá certo? Então, por que não oferecer uma proposta que nem provador de loja de moda? O vendedor de provador, ele nunca leva uma peça só, ele leva 4 e pergunta quais você quer. Aqui você vai oferecer, pode ser 2 de uma seguradora, 1 de outra e tal, mas você vai oferecer um processo para ele no qual ele perceba que você está pensando nele. E corretor, na verdade, é isso, é um cara que vai atrás da melhor solução para o seu cliente. Eu ainda confio, de tudo que a gente falou do digital, sei lá o quê, quantas investidas de venda de seguro no digital já aconteceram, vai passando o corretor. O corretor, no produto seguro, que é complexo, ele é vital. Agora, se ele é pendente para a seguradora, o cliente em 2 minutos percebe. Se ele fizer isso aí que eu estou propondo, que é propor e não impor, ele vai ganhar o cliente. Ele pode pegar uma proposta de uma seguradora e resumir em 5 pontos importantes. Você joga a proposta lá e fala assim, quais são os pontos que eu deveria comunicar para o meu cliente dessa proposta? No momento, proposta seguradora, né? E você joga a proposta lá em texto e ele cria 5 pontos. Por exemplo, tá? O teu site pode ser o resumo de todas as propostas que você vende para o cliente entender melhor, em 5 pontos. Por exemplo, na hora ele faz isso, tá? Leva 1 minuto, tá? Você pega qualquer texto, peça para definir 5 pontos. Quais cuidados eu tenho que mostrar para o meu cliente a respeito dessa proposta? Vem. Então, ele é essa história que a gente falou de transformar o segurez em português claro, tá certo? Ele faz isso na hora. Ele traduz essa história toda. Eu lembro que quando a gente fez um trabalho numa outra seguradora, nós fizemos lá, contrataram de design thinking, pagaram uma baba para fazer isso aí. Hoje você chega no ChatGPT, ele te dá isso de graça. Para quem não entrou no ChatGPT, OpenAI, né? OpenAI. Não sei se é org ou .com, dá Google OpenAI e entra lá, se cadastra e fica fazendo pergunta para ele. O bom da inteligência artificial é que ela tem a ver com ágil. Você pergunta, ela errou? Você pergunta outra vez. Muda a pergunta, até acertar. E aí a resposta acaba vindo. O varejo tem sido atemorizado se o médio vai sumir, tá certo? Ou, no caso, até o pequeno, se fala que o pequeno varejo vai sumir. Quem é que vai sumir? O sem diferencial. Qualquer um sem diferencial não vai morrer pelo digital, não. Vai morrer pro vizinho, tá certo? Eu tenho um cara em Pinheiros que vende seguro, tá certo? Aí tem um outro cara melhor que ele. Aos poucos, né? Esse cara que é melhor vai absorver os clientes dele. Então, eu não tenho que me preocupar inicialmente com o tamanho. Eu tenho que me preocupar se aquilo que eu faço, quando eu fundei um negócio pequeno, super dedicado, falando com o cliente, vendendo o produto direito, se ele se manteve quando eu cresci. Se ele se mantiver quando eu cresci, o corretor médio vai ser tão bom quanto ele era pequeno. O problema é que às vezes o cara cresce
né? Eu falo sobre o câncer, né? Eu tive câncer. Câncer é crescimento desorganizado de célula. Mata. Então não pode ser um crescimento desorganizado. Se o cara for ter um bando de corretores trabalhando com ele, que não seja um bando de corretores, que seja um grupo maravilhoso de caras dedicados trabalhando com ele. Aí cada um vai levar o nome à marca. Eu decidi na minha vida, eu tinha vários consultores trabalhando comigo. Eu falei, eu só quero ficar com os muito bons. Pô, aí minha empresa é um sossego. O cliente só fala bem de mim, graças a Deus. Por quê? Porque eu selecionei bem. O problema é que quando o cara cresce, ele põe para dentro qualquer um. Se ele puser para dentro qualquer um, como consultoria grande, que manda o estagiário para fazer o trabalho no cliente que contrata, não vai dar certo. Então, o cara tem que ter o cuidado de, na expansão, nomear corretores que tenham o DNA dele, tá certo? Aí a coisa fica mais fácil de se resolver. Agora, tenha certeza absoluta, o cara que não tiver o site com as coisas pelas quais o cliente deve comprar de mim, esse aí vai morrer rápido. Por quê? Por que eu vou comprar de você se você não tem um diferencial? Hoje ele tem muitas opções para escolher. Não é que nem o armazém do seu Mestriné lá, quando meu pai era pequenininho, que era um cara só que ele conseguia atender. Hoje ele escolhe num monte de lugares. Tem que correr atrás dos seus diferenciais. Para finalizar, queria dizer uma coisa para vocês. No Pequeno Príncipe tem uma história de que você é responsável pelas pessoas que você conquista. O corretor, ele faz um esforço enorme para que o cara, olha o que ele vende, hein? Você vai proteger seu bem, você vai repor seu bem, parará, parará. Cara, se você contou essa história pro cara e ele acreditou, honre isso, tá certo? Em cada momento que o cara precisar de você, ou em momentos que ele nem precisar de você, você tem que deixar muito claro que você está cuidando da reposição dos bens que você prometeu. Se você faz isso, se você não é impessoal, se você é pessoal, se você conhece o cara pelo nome, sabe das coisas que ele gosta, né? Muito importante, né? Você vai ter um CRM? Não. Você vai registrar apenas as coisas das quais o cara gosta. Se ele tem pet, se ele não tem pet, para que time ele torce, como é a mulher dele, como é a família dele, vai registrando isso aí. Quando você for conversar com ele, sabendo disso, você só vai falar de coisas importantes para ele, tá? Você não vai ficar fazendo spam e falando de coisas que não são importantes. Cuida do cara que você conquistou. Mostra para ele que você é o cara que vai repor os bens dos quais ele se protegeu contratando seguro com você. Aí dá certo. É muito simples, mas não é fácil. Tem que ter uma dedicação muito grande e um interesse muito grande, genuíno em cuidar de pessoas. Você é um cuidador de pessoas e educador, mais do que qualquer outra coisa. Se o corretor estiver ciente disso, ele vai propor conteúdo bacana e cuidar, propor conteúdo bacana e cuidar. E o cara que contratou ele vai falar, essa foi a escolha certa da minha vida.